Uma coisa muito comum na vida é esse movimento em nós de escapar da dor, de estar sempre procurando algo que nos preencha sentimentalmente, emocionalmente, psicologicamente, e que ocupe o lugar dessa dor. Observe que é inegável o fato de que, psicologicamente, como seres humanos, nós vivemos de uma forma confusa, desorientada. Nós temos problemas de diversos tipos. E há em nós esse movimento de fuga. Aqui nós temos colocado para você a diferença entre uma aproximação de si mesmo para o autoconhecimento e esse movimento de fuga. Então, fuga e autoconhecimento é algo para ser compreendido, investigado. Nós precisamos na vida a verdade da felicidade presente nela, a liberdade que está presente nela, o amor que está presente nela. Nós não temos olhos para isso, porque estamos sempre olhando para a vida a partir do modelo do pensamento. E nesse modelo do pensamento, nós estamos procurando alguma coisa. Eu quero tocar com você aqui nesta não necessidade da busca. Nós temos duas formas de fazer isso. A primeira é buscando no mundo, no ambiente material. A segunda é buscando fora do mundo, no assim chamado mundo espiritual, ou no ambiente espiritual. Ou nós estamos em busca de realizações materiais ou realizações espirituais. Esse movimento de busca é, na verdade, um movimento de procura de experiências. Então, vamos tocar nisso aqui com você, agora, nesse momento. Essa procura de experiências são projeções que temos daquilo que seria ideal para cada um de nós. Aonde ocorrem essas projeções? Na mente. A mente em nós é a presença do mecanismo de projeção. Aquilo que nós chamamos de mente é esse movimento presente de consciência em nós. Esse movimento é um movimento de pensamentos. Nós fomos educados para vivermos dentro de um contexto de cultura onde todos estão em algum nível de insatisfação interna, em algum nível de condição interna psicológica, de sofrimento, orientando suas vidas nessa busca, nessa procura. E nós temos aprendido isso. E nós estamos constantemente projetando de dentro de nós, a partir desta mente condicionada, desse modelo de cultura que recebemos do mundo, também os nossos ideais, os nossos projetos, os nossos sonhos. Aquilo que irá nos fazer feliz. É assim que estamos nos movimentando na vida, nesta busca. Essa busca é a tentativa, nesta projeção de ideal para ser alcançado, nesta realização de uma experiência, a tentativa
de escaparmos daquilo que está aqui presente, que se apresenta como uma insatisfação. Aqui eu quero tocar com você na beleza desse encontro com o que está aqui, nesse momento, sem fugir. As pessoas estão em busca de um alívio da dor, de um refúgio, de um lugar onde elas possam se ocultar, se esconder, para não serem alcançadas pelo sofrimento, por algum nível de desconforto. Daí essas duas alternativas, essa assim chamada busca material ou busca espiritual, são alternativas aprendidas, são alternativas do pensamento, desse padrão de condicionamento de cultura. O que será se deparar com a dor sem fugir? Não nos mostram a importância disso. Você jamais tomará ciência do fim desta dor enquanto estiver escapando dela. Esse movimento de escapar da dor é um movimento que não termina. Assim, toda forma de busca, ela não termina. Ela não termina porque esse elemento na busca, como esse elemento na dor, ele continua vivo. E quem é esse elemento? É o elemento que procura se separar, se preservar, se afastar da vida como ela é, da vida como ela acontece. Esse elemento é o eu, esse elemento é o ego. Esse sentimento de pessoa que você tem, de alguém, desse mim. Quando você, por exemplo, está com raiva de alguém, ao invés de lidar com a dor da raiva, o movimento interno em você é de justificar a raiva, explicar a raiva, ou se vingar, porque há em nós a imaginação de que, ao fazer isso, essa dor termina ou diminui. Esse é um movimento de fugir da dor, de escapar da dor. Nós não sabemos lidar com a raiva, mas não sabemos lidar também com o medo, com a ansiedade. Não sabemos lidar com a dor que o ciúme está causando em cada um de nós. O movimento é de se vingar, é de justificar, é de explicar, é de procurar alguma nova experiência. Essa procura de uma nova experiência é para escapar desse contato com a dor. A verdade da revelação da felicidade, do amor, da paz, da liberdade, reside na ciência da verdade sobre você. E você não tem essa ciência enquanto foge. Assim, essa busca é um afastamento de si mesmo. Essa busca de uma nova experiência. Essa fuga é um afastamento de si mesmo. Tudo isso na tentativa de não lidar com a experiência, de não contactar a experiência, de não entrar em confronto com ela, em contato direto com ela. Isso preserva esse sentido do ego, esse sentido do eu. Nesta autopreservação está
presente constantemente a dor, a insatisfação, a raiva, o medo, o ciúme, a inveja. Os diversos problemas que você tem na vida só existem porque você, como alguém, está se vendo nesse contexto, nesse modelo de busca de novas experiências ou de fuga desta condição. Aqui a presença do autoconhecimento nos dá a base para o fim desta psicológica condição, que é a condição desse alguém, desse mim, desse ego. Assim, o que é autoconhecimento? Autoconhecimento é a ciência do que é. Não importa o que está presente. O que está presente é o que precisa ser visto. O que está presente é o que está se revelando. O que está presente é o que estava dentro e está vindo à tona. Estava oculto e está vindo à superfície. Estava no profundo e está se mostrando nesse instante. A base das nossas relações, quando se assentam nesta ignorância a respeito desse mim, desse eu, desse ego, são relações que estão constantemente produzindo sofrimento, produzindo desconforto, produzindo problemas. Isso está presente em razão da presença da ignorância. Você se vê como um elemento separado dele ou dela. Essa separação, ela é sustentada por uma construção de pensamentos que você tem a respeito de quem você é, a respeito de quem ela é. Assim são todas as nossas relações. Elas estão produzindo confusão, produzindo distúrbio, produzindo perturbações para ambos, para esse mim e para o outro, para esse alguém e para o outro. Esta é a vida do eu, esta é a vida do ego. Então, o que é a presença do autoconhecimento? É a presença da ciência de como você está acontecendo nesse instante. De como você se sente, de como você pensa. Quais são suas emoções? Qual é a sua visão dele ou dela? Qual é a sua visão de si mesmo? A ciência disso é a presença do autoconhecimento. Se compreender, tomar ciência de si mesmo e descobrir o que é esse mim, o que é esse alguém. Isso só é possível quando você não está mais na busca ou da experiência ou da fuga, na busca de uma experiência de gratificação, de maior preenchimento, de maior satisfação, de maior realização externa, ou na busca, nesse sentido de uma fuga, a busca de fugir desse estado em que você se encontra. Se há medo presente, é o medo para ser visto. Se é frustração, se é decepção, se é raiva, é isso que você tem aqui. É isso que você é. Se aproximar de si mesmo é se dar conta de como você acontece. Do que são esses processos internos nesta consciência, que é a consciência do eu, que é a consciência desse mim. E quando não há essa separação,
Esse contato consigo mesmo nos aproxima da revelação de como esse eu, esse pensador, esse elemento no sentir, esse elemento na ação, responde a esse momento. Ao nos depararmos com esta compreensão de nós mesmos, uma qualidade nova de ação surge. Esta ação é o fim desta resposta de reação que vem desse movimento do passado. Você sempre respondeu com estados de tristeza a pensamentos de tristeza. Sempre respondeu com raiva a pensamentos de contrariedade dos seus desejos. E agora você está se dando conta disso. Essa sua relação com ele ou ela sempre se mostrou dentro de você com suspeitas, com insegurança, com medo. Isso acaba de lhe revelar a presença do ciúme, da dependência emocional. Repare, a ciência de si mesmo não é para fazer algo contra isso, ou fazer algo com isso, mas é apenas para se dar conta. O simples e direto olhar, sem esse elemento que vem do passado, para interferir com isso, é a eliminação do ego, é a eliminação do eu. Assim, o que faço para me libertar do ciúme, da inveja, do medo, da raiva, das preocupações? Observe. Apenas observe o modelo do pensamento, o modelo das reações que sempre se repetiram aí, nessa estrutura, nesse corpo e mente, quando apareciam, quando aparecem. Se dê conta disso nesse instante. Você está num contato com o momento presente sem esse elemento que se separa, que é o observador, que é o pensador, que é o experimentador, que é esse mim, esse eu. Isso é a presença do autoconhecimento. Então, o que é o autoconhecimento? É se dar conta, é se tornar ciente, é trazer para esse momento a compreensão do próprio movimento desse eu, que se separa em observador e coisa observada, em pensador e pensamento, em experimentador e experiência, nesse eu e no não eu. Quando você toma ciência de que uma imagem foi construída e a partir dessa imagem, esse movimento de reação mantém sua continuidade, em razão da desatenção, apenas olhar para isso é a presença da atenção, é a presença da consciência, é a presença desta vigilância passiva, real. Assim, uma qualidade de ação nova surge. É isso que aqui eu poderia chamar de visão prática do autoconhecimento. Alguns aí fora chamam de prática do autoconhecimento, para algo inteiramente diferente do que estamos colocando aqui. Porque não se trata desse alguém se conhecendo para se ajustar, para mudar, para se comportar de uma forma diferente. Aqui a presença
da verdade, da ciência do autoconhecimento, desse praticando o autoconhecimento, não é alguém envolvido em uma prática, mas é a pura ciência da revelação desse mim. Isso é praticando o autoconhecimento. Não é alguém praticando o autoconhecimento, é a verdade da ciência de si mesmo se revelando. A própria revelação é o fim desta psicológica condição de dualidade, de eu e não eu, de observador e coisa observada, de experimentador e experiência. Então, a verdade desta autoinquirição é a ciência desse olhar sem o passado. É apenas o olhar, o escutar, o perceber, é tomar ciência de si mesmo nesse instante. Isso é o fim do eu, isso é o fim desse mim, isso é o fim do ego. Isso termina com a busca de experiências, isso termina com a fuga para esses estados. Isso é o fim do eu, na busca ou na fuga. Isso é o fim do ego. Um contato com a realidade deste ser é um contato com a realidade daquilo que está além desse mim, desse sentido de alguém presente. Então há uma mudança profunda, há uma profunda transformação. Algo novo surge. E esse algo novo é a presença do amor, é a presença da liberdade, é a presença da felicidade. Quando o eu não está, quando o ego não está. Quando toda essa desordem psicológica que o pensamento sustenta nesta consciência egóica já não está mais presente. Isso é o florescer do seu natural estado de ser, que é real consciência, que é real felicidade. É a presença de Deus, é a presença da verdade. É isso que estamos aqui com você, aprofundando nesses finais de semana. São 2 dias juntos, onde estamos sábado e domingo trabalhando isso com você. Como ter da vida, na vida, esta aproximação de si mesmo para o fim deste eu. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido, ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. O instrumento que temos em nosso corpo, ligado a esse processo de direta observação, nesse autoconhecimento, ou a ferramenta mais delicada, é esse cérebro. Ele, em geral, está entorpecido, ele, em geral, está lerdo, está viciado,